Dando prosseguimento ao programa Educação e Pesquisa do Mestrado em Educação da Univaz, estamos aqui hoje, eu, professora Neide Pena, e o Felipe Ferronato, mestre Felipe Ferronato, para contar para nós sobre a pesquisa realizada na dissertação do mestrado com o título Interfaces entre Avaliação Institucional e Gestão de Instituições de Ensino Superior, um estudo a partir dos sinais. É isso, né, Felipe? A avaliação da qualidade da educação vem sendo tomada como marco na história das políticas de gestão da educação em todos os níveis de ensino, ou seja, na educação básica e no ensino superior. No caso do ensino superior, a avaliação é regulamentada pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que ficou conhecido como SINAIS, desde 2004. E agora nós estamos aqui com o mestre Felipe, que vai nos apresentar e contar como este processo de avaliação vem se dando e como seus resultados estão sendo utilizados para a melhoria da qualidade de ensino e da gestão da instituição do ensino superior. Eu tenho que agradecer muito a instituição, né, a Univaz. É uma instituição que eu particularmente gosto muito. Tenho muito prazer em estar aqui conversando sobre esse assunto, né, esse assunto defendido, né, e estudado por, acho que, quase 2 anos, e orientado pela professora Neide, né. Então, antes de mais nada, eu tenho que trazer algumas facetas, né, para o pessoal que vai assistir esse vídeo, sobre o que é uma pesquisa científica, né. Antes da gente entrar nesse processo do meu trabalho, da minha pesquisa, eu gostaria de falar algumas coisas, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui na Univaz, eu estava absolutamente perdido, né? Querendo falar 1 milhão de coisas, né? E cheio de angústias, e diversas perguntas, e um monte de coisa acontecendo, né? E absolutamente perdido, né? E com o tempo, parece que as coisas não se resolviam, parece que a gente conversava, mas a gente não definia um tema. E, bom, depois de algum tempo, a gente sentou, a Neide e eu, e a gente viu, né? Ela fez algumas perguntas para mim que fez com que eu identificasse aquilo que eu queria fazer. Ela perguntou para mim ela fez a seguinte pergunta para mim: de onde eu vim? Qual é o meu currículo? E isso foi uma coisa que ficou martelando. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, bom, depois dessa pergunta eu já tive que fazer 4 sessões de terapia a mais. Mas de onde que eu vim? Bom, eu sou graduado em Direito, sou pós-graduado em Administração, trabalhei durante 16 anos como gestor de uma instituição de ensino, e eu tinha algumas angústias dentro desse processo que acontecia, e eu queria muito falar sobre esse processo. Mas eu queria falar como alguém que estivesse falando da área jurídica, da área administrativa para a área acadêmica. Então, certa vez eu estava a gente viu uma palestra do professor Sanfelice e ele falou que existem diversas formas de se olhar para o mesmo objeto, né? E ele ainda citou o exemplo de uma mesa. Ele falou assim, olha, essa mesa pode ser olhada por um arquiteto, ela pode ser olhada por um marceneiro, ela pode ser olhada por, né, um design de interiores e tudo mais. E cada um vai ter esse olhar sobre essa mesa, né? E depois dessa conversa, depois de muita reflexão, depois dessas colocações que a Neide fez, eu falei assim, bom, eu preciso buscar alguma coisa, algum dispositivo legal, que eu vou falar de onde eu vim, né, a minha primeira formação, minha formação de graduação, e depois a gente vai fazer um comparativo com a administração e fazer algo em benefício da academia, né? Então, essa semana passada eu ainda fiz uma palestra e disse pro pessoal que estava assistindo, a primeira coisa que todo mundo tem que ter muita confiança é confiar no orientador. O orientador é um passo
para o seu processo de vitória. Então eu tenho que agradecer muito a Neide, porque para chegar a esse objetivo, para atingir esse objetivo desse trabalho, eu tive muito a ajuda da Neide, né? E eu tive a confiança e a gente conseguiu atingir essa meta. O que é os sinais? Como é que se dá esse processo de avaliação? Como é que é esse ciclo? Como é que acontece essa avaliação na educação superior? Que eu sei que você tem uma larga experiência já em gestão de ensino superior e a pesquisa transcorreu com tranquilidade. Então, eu gostaria que você contasse isso para a gente. Bom, então, Neide, é aí que a gente entra num processo de aceitação, né? Eu acredito e penso que os professores e os gestores da instituição, eles precisam entender que essas ferramentas dos sinais, elas levam, de alguma forma, elas vão levar a instituição ao sucesso. E o que a gente pode observar é que existe uma queda de braços, existem ainda resistências em relação a isso, né? As pessoas ainda têm esse vício de estar resistindo a alguma coisa que vem do legislativo, que é um dispositivo legal, e as pessoas querem a independência. Eu vejo que é um processo de construção, tanto que é alicerçado, né, um dispositivo legal feliz feito pelo legislativo, né, que foi importado pelos pilares da administração de Drucker. Então, é algo que poderia ser utilizado e bem melhor utilizado. E não está gerando essa queda de braço e não ter toda essa resistência que a gente vê dentro das instituições de ensino. Tanto que a instituição que eu fui gestor, esses dados de pesquisa, esses dados de avaliação dos sinais, eles não passavam pela administração. Eles iam para a secretaria acadêmica, e a secretaria acadêmica que conversava junto com o departamento de avaliação institucional. Então, pouco a gente tinha conhecimento desses resultados e daquilo que os alunos solicitavam para a gente. Bom, depois de algum tempo chegava um mega do orçamento estourado para a gente, enfim, que estava faltando livro, que tinha que fazer um laboratório de informática, que tinha que construir isso, que tinha que construir aquilo, para a gente adequar a instituição de ensino a receber aquela estrelinha que o Ministério da Educação coloca na testa das instituições de ensino até hoje, né? Aquela estrelinha que vem dos alunos antigamente que recebiam aquela estrelinha na testa, é mais ou menos isso que a gente vê até hoje. Só que, exatamente. Então, eu vejo com um olhar tão positivo esse dispositivo legal que eu gostaria que as instituições, e quem sabe um dia a gente vai fazer um doutorado, né, Neide, e a gente pode fazer uma tese em relação a isso, né, de fazer uma experiência, né, de como que seria a utilização disso por completo dentro de uma instituição de ensino, né? Como que a gente poderia fazer o sucesso através dessas dimensões, né? Através desses pilares de Peter Drucker. Bom, então eu vejo resistência, Neide, né? Eu vejo resistência depois desses 13 anos. A gente tem uma constante construção e definições dentro do próprio dispositivo, mas que ainda existe uma certa disputa, não diria disputa, porque isso não é uma disputa, é um ranço. A academia tem exatamente isso, Neide. Isso. Mas assim, na realidade a avaliação, a gente precisa entender que a avaliação ela é parceira do sucesso. E a gente não tem esse olhar, né? Porque na realidade a gente enxerga a avaliação como um exame de antigamente, né? O exame que era exame lá do exército, que excluía e foi implantado depois da migração das oficinas de aprendizes, né? Que a gente tinha um professor para no máximo 3 aprendizes, né? E aí, com o aumento dos alunos em sala de aula, a gente começou a importar
um mecanismo para avaliar, né? Então a gente trouxe os exames, né? E esses exames, na realidade, eles não avaliam absolutamente nada, né? Eles simplesmente excluem esses alunos. E a avaliação não, a avaliação você traça um objetivo, você traça um plano, e essa avaliação ela é parceira para que você consiga atingir esse resultado. Então, vejo os sinais como um dispositivo, como um parceiro para o sucesso de uma instituição de ensino, assim como é parceira de uma empresa quando ela faz uma pesquisa de qualidade. Ô Felipe, eu vejo aqui no seu trabalho, que eu achei muito interessante, né? Quando nós fizemos o trabalho que deu para fazer, mas que você visualizou assim perfeitamente onde que se localizavam as dimensões dos sinais. Das 10 dimensões, você conseguiu ir localizando essas dimensões nas teorias e nos fundamentos da administração de Peter Drucker. E aí você partiu para fazer esse trabalho e optou por organizá-los em eixos, da mesma forma que as 10 dimensões dos sinais estão organizadas. E aí, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses eixos, como você colocou, eixos de planejamento e avaliação. Eu acho que o ápice do nosso trabalho, né, eu divido isso com você porque eu não conseguiria fazer isso sozinho em hipótese alguma. Eu acho que o ápice do nosso trabalho foi exatamente isso, foi essa convergência entre os pilares da administração e as dimensões dos sinais. E essa divisão em eixos, né? Eixos que foram criados pelo legislativo, que de uma forma didática eles acharam melhor estar construindo isso através de eixos. Bom, fizemos esse trabalho dentro dos pilares da administração. E como que ficou isso? Bom, eu vou fazer uma leitura aqui. A gente dividiu o eixo 1. A gente pôde observar o eixo 1 dentro dos pilares da administração e o eixo 1 dentro das dimensões dos sinais. Bom, no eixo 1 nós temos o planejamento e avaliação de resultado. Isso acontece na administração. Na educação, planejamento e avaliação. Bom, qual é a diferença? A avaliação é a avaliação de resultados, né? Essa que é a diferença. Porque a gestão, o mercado, a empresa, ela busca fazer algo para atingir e para benefício do cliente. Eu acho que não seria nem isso, né? Ela procura fazer algo para satisfação do cliente. Bom, ela planeja alguma coisa e joga aquilo e constrói aquilo. E como que ela vai ver se aquilo é bom ou não é bom, né? Qualidade é algo extremamente subjetivo, né? É uma discussão que a gente teve, enfim, né? O que tem qualidade? Bom, a gente não vai chegar a essa discussão, mas a gente vai falar, né? Qual é o meu planejamento para avaliar se aquilo que eu idealizei, ele chegou e atingiu o meu consumidor de forma qualitativa, né? Através de uma avaliação. Então eu vou fazer uma avaliação. Eu faço a avaliação, vejo se o produto está legal, e aí, se não estiver legal, eu vou vou melhorar o meu produto, ou eu vou fazer uma nova avaliação, para ver aonde que está acontecendo a ranhura, onde que está o defeito. Então, depois de você fazer esse trabalho, Felipe, eu gostaria que você dissesse, né, até por nosso tempo aqui, para a gente encerrar, explicasse melhor o valor positivo da avaliação, no que ela veio como propósito de melhoria da qualidade da educação, dos serviços educacionais, de atendimento ao aluno, tá? Que o maior beneficiário é a sociedade. Como é que você vê isso, Felipe? Eu vejo, Neide, posso perceber que o grande objetivo, né, melhor intenção do legislador foi exatamente isso. Foi criar e olhar para o aluno. Criar essas possibilidades de que o aluno fosse inserido dentro de uma educação de qualidade, através desses dispositivos, através dessas dimensões dos sinais. É um mecanismo evidentemente positivo, né?
para os alunos, porque antigamente a gente tinha esse olhar de que quem falhava dentro de uma instituição ou de quem falhava dentro da educação era só o aluno. E para isso a gente criava algumas desculpas, né? A gente passava até pela desculpa social, né? De que o aluno não consegue aprender porque ele vem de uma camada social mais simples e, enfim, com isso ele tem dificuldade do aprendizado. Na realidade, a gente passa aqui a observar o outro lado, de que a instituição também pode falhar, né? Então, essa possibilidade da instituição falhar e de que essa instituição tenha um olhar do Ministério da Educação para que ela atinja o sucesso, isso já é um grande instrumento e uma grande ferramenta. Não só, principalmente para os alunos, mas para a sociedade como um todo. Exatamente. Exatamente. A instituição, ela cria esse alicerce, né, através desses dispositivos. Então, seguindo esses dispositivos que foram traçados pelo legislador, a gente consegue o pilar da sustentabilidade, né, econômica, a gente consegue a infraestrutura física que uma instituição de ensino precisa, a gente precisa de professores que tenham um plano de carreira dentro das instituições de ensino, nós precisamos de política social, que o Ministério da Educação olha isso, e a gente forma e cria um planejamento que a gente vai avaliar posteriormente e ver se aquilo que a gente planejou, a gente conseguiu obter. Encerrando, então, né, o nosso diálogo, que foi mais um diálogo sobre a pesquisa que você realizou, eu quero lembrar, porque dentro de tudo que você disse, é do título da sua pesquisa, Interfaces entre Avaliação Institucional e Gestão de Instituições de Ensino Superior, um estudo a partir dos sinais. Estou repetindo o título até mesmo para justificar tanto o enfoque que você, como gestor, que vem dessa área com uma larga experiência, sempre coloca assim à frente a questão da gestão. Então, o seu trabalho teve sim esse enfoque, de mostrar como a avaliação institucional ela é também um grande instrumento de gestão da qualidade do ensino e da própria instituição. Muito obrigada, Felipe, e até um próximo encontro.